Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, falando sobre a ressurreição, a mentira dos judeus e Jesus aparecendo aos seus discípulos na Galileia, né? Sobre a ressurreição, vai dizer que logo após o sábado, ao raiar do primeiro dia, na madrugada, né? Os demais evangelhos vai dar essa conotação. Na madrugada do domingo, Maria Madalena e a outra Maria vão ao sepulcro, né? Houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Tinha um aspecto esse anjo como de um relâmpago e as vestes brancas como a neve. Aqui algumas coisas precisam ser destacadas, né? Primeiro, Maria Madalena e a outra Maria, né? As últimas a deixarem a cruz também foram as primeiras a aparecerem no túmulo, né? As primeiras a querer dar os primeiros cuidados no corpo de Cristo. Haja vista que elas criam, cuidavam do seu Senhor, ainda que não compreendiam na totalidade sobre a sua ressurreição, mas estavam preocupadas com o corpo de Cristo, né? Mas a Bíblia vai dizer que houve um grande terremoto, um anjo desceu do céu e removeu a pedra. E a pedra foi removida, vale ressaltar, né? Não para que Jesus saísse do sepulcro, porque ele já não estava mais lá. Mas a pedra foi removida para que as pessoas pudessem entrar e testemunhar que de fato ele ressuscitou, né? O aspecto desse anjo era como um relâmpago, vestes brancas como a neve. Os guardas, vendo, tremeram de medo e ficaram desmaiados, né, como mortos. E o anjo então se dirige às mulheres e diz a elas: não tenhais medo, porque eu sei a quem buscais, a Jesus que foi crucificado, né? A palavra de Jesus não era com os guardas, mas com as mulheres. E aí ele vai trazer a cerne, né? O epicentro da fé cristã. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, né? Porque a ressurreição de Cristo é a doutrina central do cristianismo, né? A doutrina da ressurreição é o que mantém a igreja cristã de pé, é o que mantém de pé a esperança de cada um daquele que espera no nosso Senhor, né? Se não tivesse havido a ressurreição, nós estaríamos tratando de Jesus como um mártir, né? Como mais um dos muitos mártires da história, né? Seja qual for o motivo da sua morte. Mas quando tratamos de ressurreição, do Cristo ressurreto, nós falamos do único que teve poder sobre a morte, né? Poder de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, né? A questão da ressurreição é algo tão poderoso e tão marcante que Jesus ele é visto pelas mulheres, depois pelos apóstolos, os discípulos, depois Paulo vai escrever em 1 Coríntios 15 que ele é visto por mais de 500 pessoas e depois aparece a Tiago, né? E depois ele aparece a Paulo como um abortivo. Paulo se sentia como um abortivo, mas Jesus aparece a ele e o chama, né? E o capacita para o ministério apostólico. Então a ressurreição de Cristo, um fato que nós vamos estudar um pouco adiante sobre a tentativa de negação dela, mas que ela se mostrou de pé durante toda a história, primeiro com a palavra de Cristo e segundo com a sua ressurreição e a aparição a mais de 500 pessoas, né? E aí o anjo dá uma ordem às mulheres dizendo: vão e anunciem aos discípulos que ele vai adiante deles para a Galileia, como havia dito. As mulheres, essa que eu ressaltei, que são as últimas a ficar na crucificação e as primeiras a irem aos túmulos, também são as primeiras a terem notícia do Cristo ressuscitado. São as primeiras que recebem uma ordem direta para o evangelismo do anjo. E quando elas vão saindo para fora para levar adiante a mensagem, elas escutam a voz do Mestre, veem Jesus e o adoram. Elas também são as primeiras a adorar o Cristo ressurreto, né? E aí então ele diz: avisa meus irmãos que vão à Galileia. E isso é interessante, né? Dois fatos interessantes. Primeiro, que Jesus aqui já recebe adoração porque ele já era ressurreto, né? Todo o poder já tinha sido dado a ele. E segundo é que o anjo avisa: fale aos discípulos, né? Versículos 7 e 8, que ele irá diante deles a Galileia, né? Para que eles vão para lá. Mas Jesus aborda elas e diz: fale aos meus irmãos que eu irei adiante deles, né? Jesus não via eles aqui simplesmente como aqueles que o negou, como aqueles que o abandonou na crucificação, ou como aqueles que não apareceram primeiramente no túmulo, mas como seus irmãos da filiação divina que ele tinha, né? Então aí essas mesmas mulheres agora recebem do próprio Cristo a mensagem
para levar adiante o evangelho da graça aos seus irmãos, né? E a Bíblia diz que elas vão sair atônitas, alegres, né? Enquanto elas vão para lá. Do versículo 11 até o versículo 15, nós vamos ter a mentira dos judeus, né? Alguns dos guardas, eles chegam aos principais sacerdotes, reúnem a eles e contam o que houve, contam o que aconteceu. E esses sacerdotes, né, ao invés de reconhecerem a obra de Cristo e se arrependerem, eles pagam uma grande quantia em dinheiro para que esses soldados mintam acerca do que aconteceu, né? Para que eles digam, olha, os discípulos vieram de noite enquanto a gente dormia e furtaram o seu corpo. Aqui vale ressaltar algumas coisas, né? Primeiro, o soldado romano preferiu o suicídio a confessar que ele dormiu em serviço, porque era uma vergonha, uma desonra. E em muitos casos, dormir no serviço para um soldado romano equivalia à morte, porque eles muitas vezes eram levados à morte por conta disso, né? A outra grande questão é dessa grande mentira, né? A grande comissão de Satanás, como disse Spurgeon, é que quem está dormindo não sabe o que está acontecendo. Como que eles poderiam dizer que os discípulos o roubaram se eles estavam dormindo? E outro detalhe, um dormir, dois dormir, tudo bem, mas toda uma guarnição de soldados dormir tem que ser muito bobo, né? Ou muito filho das trevas mesmo para crer num negócio desse. Mas o fato é que essa história tinha se espalhado entre os judeus até o dia de hoje, versículo 15. Dias de hoje eram os dias em que este evangelho estava sendo escrito, e por alguns judeus aceito até hoje essa história, né? Uma história que não engana ninguém, mas aqueles que não querem de fato conhecer o evangelho, dá-se por convencido por tal bobagem. E aí então a Bíblia vai dizer a partir do versículo 16 até o 20, sobre a aparição de Jesus aos discípulos na Galileia, que os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha determinado. 11, né? Judas Iscariotes já havia saído a se enforcar. E aí quando eles veem Jesus, eles o adoram, mas alguns duvidaram. Vale ressaltar que no Evangelho de João vai dizer que todos eles adoraram, né? Então a dúvida aqui possivelmente era daqueles que andavam atrás dos discípulos, né? Porque a ordem era dada diretamente a eles, mas sempre tinha pessoas que iam no encalço deles onde eles estavam indo, né? Os seguidores dos seguidores, né? Por assim dizer. E aí Jesus fala para eles, todo o poder, versículo 18, me é dado no céu e na terra. Jesus agora, aquele que foi humanamente humilhado, aquele que foi abandonado por céu e terra, aquele que foi desamparado por homens e pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, no seu momento de maior angústia, agora ele se levanta para dizer que todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. Esse poder foi dado pelo próprio Pai, toda autoridade, todo domínio foi dado a Jesus de Nazaré, agora o Cristo ressurreto nos céus e na terra. Ele é a autoridade maior não só da igreja, mas ele é a autoridade em todo o universo, né? E aí ele dá uma ordem, ele não faz um pedido, ele dá uma ordem no imperativo, versículo 19, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, algumas traduções, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então a ordem é clara, né? Ide e fazei discípulos. É uma ordem imperativa, que é uma ordem para homens, para mulheres, para adolescentes, jovens e crianças. Aqueles que o servem devem também fazer os discípulos para Jesus. E fazer discípulo é diferente de levar alguém até numa igreja. Fazer discípulo é diferente de fazer um apelo para que alguém levante a mão no fim de semana e aceite a Jesus. Fazer discípulo é gastar tempo com ele, né? Empregar tempo na vida dele e fazer com que ele reconheça Deus acima de tudo. Que ele viva para Cristo e que tudo que ele tem e tudo que ele faça seja empregado para Cristo primeiramente. E então depois em prol deste mundo, porque a partir de Cristo ele estará empenhando um papel de discípulo neste mundo. Então fazer um discípulo dá trabalho, né? Fazer um discípulo dá muito trabalho, e é isso que Jesus falou: gastem tempo, levem eles ao estudo, levem eles ao ensinamento, mas façam discípulos. Não façam pessoas que vão abandonar ele pelo meio do caminho, façam discípulos, façam verdadeiros adoradores do Senhor, façam que eles sejam pessoas dispostas a viver e a morrer em prol do Evangelho. E aí ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então os discípulos de Jesus têm que aprender a guardar o que Jesus ensinou
e não o que nós queremos ensinar por preceitos humanos, né? Tem que guardar aquilo que o Evangelho nos ensina, que as cartas paulinas e as demais cartas nos ensinam. Tem que ensinar eles a guardar o que a palavra manda. Então não é o que eu quero, é o que a Bíblia determina, né? Isso é importante. E aí Jesus vai dar então, ele dá uma ordem, né? E ele dá também um consolo, dizendo, e no versículo 20, né? E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeiro ele nos informa, eu estarei convosco todos os dias. E segundo, ele informa, haverá um dia que tudo será acabado, né? Até a consumação do século. Haverá um dia em que essa grande comissão não será mais necessária, porque o número dos apóstolos, o número dos discípulos, será findado. Haverá um dia em que ele voltará como Rei eterno sobre a nuvem. E todo olho verá e toda língua o confessará, e as nações se lamentarão sobre ele. Mas enquanto esse dia não chega, Jesus está dizendo, descansa, eu estou convosco todos os dias. Eu estou convosco nos dias bons, nos dias maus. Eu estou convosco nos momentos alegres, nos momentos tristes. Eu estou convosco quando você está fazendo um discípulo. E eu estou também com vocês quando vocês não estão fazendo um discípulo. Eu estou com vocês em toda e qualquer situação. Então a igreja cristã, ela não é uma igreja de um credo, né? Ela é uma religião de uma pessoa. Nós não seguimos somente um credo doutrinário, nós seguimos uma pessoa. Nós seguimos o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. E o fato do mundo hoje carregar tanto ódio por Jesus não é porque ele está morto. As pessoas têm uma certa raiva, um certo desprezo por quem morreu, mas não ficam nutrindo um ódio, porque morreu, passou, mas Jesus não está morto, Jesus está vivo, né? Essa é a grande diferença da religião cristã para as demais religiões do mundo. O nosso grande líder, o nosso fundador, aquele que nos deu um norte para seguir, ele não simplesmente nos deu um norte, ele seguiu na frente, foi o grande exemplo, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e ele garante que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por causa disso, nós devemos a ele honra, glória, louvor, poder e majestade, porque ele é digno e ele está conosco todos os dias.